O tema da nossa aula de hoje é sequestro. É uma tutela provisória de natureza cautelar, prevista lá no artigo 301, com os procedimentos específicos do artigo 305. Gostaria de enfatizar, antes do início específico sobre essa matéria, eu quero trazer aqui à baila, inclusive, para reforçar a tese da importância do estudo específico de cada uma das figurinhas jurídicas, porque eu tenho visto algumas pessoas constantemente confundirem a extinção do processo cautelar com a extinção da tutela provisória de natureza cautelar. São duas coisas completamente distintas, né? Então, antes de dar início efetivo a esse nosso estudo, eu gostaria de trazer à baila uma afirmação do professor Eupídio Donizete, num artigo que ele publicou em 9 de novembro de 2016, que é muito apropriado a todo esse pensamento que eu tenho trazido nos últimos tempos aqui para a universidade. O artigo ele tem o seguinte título: o processo cautelar autônomo está morto e cremado, mas a tutela em si continua firme e forte no novo CPC, o que é uma realidade, né? Ele continua: o processo cautelar como instituto autônomo não consta do novo CPC. O mesmo ocorreu com a tipificação das medidas cautelares. O fato de ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido as hipóteses de cabimento, em nada, vejam bem, em nada interfere na tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas, entre parênteses, nominadas no CPC de 73, podem ser concedidas com base no poder geral de cautela. Então, qual é a falha? Qual é o erro existente em toda essa sistemática? A essência da tutela ela existe, mas o que nós temos que entender é a figura e onde ela é cabível para cada caso específico. Não é como se pedir tutelas de uma forma geral, como pensava o legislador de 2015 em caráter inominado, sem que se coloque para o acadêmico ou para o profissional de direito realmente o significado e onde ela pode ser aplicável. Então, esse é o ponto realmente em discussão. Então, conclui-se de tudo isso que no CPC em vigor, as tutelas de urgência passaram, na realidade, por um processo de simplificação, objetivando celeridade e economia processual, sem, entretanto, eliminar a sua essência. E, por essa razão, torna-se cada vez mais importante o estudo de cada uma dessas figuras jurídicas e sua adequação à nova realidade processual, e é o que nós já realizamos com a figura do arresto e vamos agora fazê-lo com a figura específica do sequestro e nas demais que virão em aulas específicas. Por tópicos, vamos então tentar abordar na sua essência, como já disse anteriormente, a figurinha do sequestro. O conceito: no processo civil, sequestro é uma tutela de urgência de natureza cautelar que se constitui na apreensão e depósito de um bem
bem determinado, bem específico, que esteja em litígio, para evitar que até o final do processo instaurado ou a se instaurar, porque é uma medida que pode ser concedida e geralmente o é em caráter antecedente, venha a ocorrer a sua dissipação, extravio ou danificação, e até mesmo para que se evite rixa entre os demandantes. O que se quer com o sequestro é realmente a proteção do bem, para entregá-lo ao final do pedido principal a quem de direito. Porque o que se discute no pedido principal é justamente a posse ou a propriedade do bem. E aí eu cito lá no slide um exemplo que é quando alguém, né, esteja reivindicando ou vai reivindicar a propriedade, por exemplo, de um veículo. Poxa, mas a propriedade do veículo, às vezes o veículo foi objeto de furto, de roubo ou coisa que o valha, e algum tempo depois ele é localizado, por alguma razão há dúvida com relação à sua procedência, então o bem é apreendido para realmente fazer a apuração e se entregar e entregá-lo ao final dessa apuração a quem direito. Isso é uma das hipóteses, que o sequestro pode ser cabível em outras figurinhas jurídicas do nosso ordenamento, né, tal qual, por exemplo, o próprio divórcio, onde uma das partes esteja dilapidando o patrimônio sem a autorização do outro, e se faz o sequestro com fins de arrolamento para que o bem seja protegido, seja apreendido e mais tarde seja entregue a quem direito. Numa eventual partilha, obviamente. O sequestro ainda aparece na execução contra a fazenda pública e até no processo penal, sendo que no processo penal o sequestro é uma medida assecuratória que recai sobre os imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Acredito que isso, se não foi objeto de estudo ainda, será por ocasião das aulas de processo penal. De tudo isso, conclui-se que a finalidade do sequestro é assegurar que o bem não se danifique, né? Ou desapareça antes do trânsito em julgado da sentença que decida o pedido principal. Ou seja, a proteção do bem é o que importa para evitar deterioração, perecimento ou coisa que o valha. A distinção que entre arresto e sequestro, até para que não ocorra nenhuma dúvida entre os senhores no seu estudo, lembrando, tanto o arresto quanto o sequestro, ele se constitui na apreensão de um bem. E também existe aí a figura do depósito em mãos de terceiro, né? Só que no arresto eu tenho apreensão, remoção de bens indeterminados de propriedade do devedor para depósito em mão de terceiros para assegurar penhora, ou seja, garantir dívida, pagamento de dívida. Já no sequestro, a apreensão e depósito é para evitar extravio ou perecimento de bem determinado. Esse bem pode, inclusive, ficar depositado em mãos do próprio réu ou do autor. Depende. Nós vamos ver qualquer um deles
qualquer uma das partes pode ficar como depositária dos bens. E nós vamos abrir um capítulo específico para isso, desde que o juiz não veja que isso possa trazer qualquer prejuízo ao processo. Como objeto, sequestro pode ter bens móveis, imóveis, semoventes, sendo irrelevantes, se referidos bens possam ser penhoráveis ou não. O que importa é que a medida seja deferida e que o bem dessa medida seja determinado. Então, eu tenho que ter um bem específico para que o arresto seja concedido. Outro dado importante refere-se à disponibilidade jurídica. O sequestro ele não subtrai do réu a disponibilidade jurídica da coisa. O que significa isso? Significa que ele pode praticar qualquer ato de alienação com relação ao bem. Até brinca, se ele pode vender, mas não pode entregar. Esse ato é válido, mas ele é ineficaz em face do requerente, se ele vier a lograr êxito no pedido principal. Um outro dado muito importante no sequestro é que ele jamais poderá ser concedido se a legitimidade para a causa do pedido reivindicatório depender de declaração prejudicial, ainda que esses pedidos sejam efetuados conjuntamente, ou seja, se para a concessão da liminar o juiz tiver que decidir algo relacionado primeiro à causa principal, ele não vai conceder essa tutela em hipótese alguma. Um exemplo clássico, até para que os senhores possam entender melhor. Eu tenho uma investigação de paternidade, mas eu quero a fixação de alimentos antes da investigação. Alimentos provisionais, por exemplo. O juiz não vai fixar alimento provisional antes de ter consumado o fato de que o exame de DNA comprovou que o suposto pai realmente está caracterizado ou comprovado pelo exame em questão como sendo o pai da criança, ou ainda reservar bens no inventário sem a comprovação, alguma coisa nesse sentido. Então, o sequestro tem que ser algo já definido, certo. Não pode, em hipótese alguma, depender de declaração prejudicial. Os requisitos essenciais para o sequestro são o fumo boni iuris e o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As espécies são antecedente e incidental. Antecedente é aquela medida preparatória, aquela medida que vem antes de se ingressar com o pedido principal. Já incidental é quando eu já estou com o processo em curso. A eficácia é um dado muito importante porque ela significa justamente o prazo de validade dessa medida. Então, efetivada a medida, quer dizer, cumprida a medida que foi concedida em caráter antecedente, a partir do primeiro dia útil após da prova de que a medida realmente se efetivou, a prova juntada aos autos, começa a fluir o prazo de 30 dias para que o autor formule o seu pedido principal na forma disciplinada pelo artigo 308, caput do nosso ordenamento processual civil em vigor. Então, isso é muito importante, que a perda desse prazo, ela significa a perda da eficácia da medida. E aí, sob o mesmo fundamento,
não há mais como se conseguir uma nova medida. É óbvio que a perda da eficácia não vai impedir que a parte ingresse com ação, mas não mais amparada, nesse caso, por uma tutela provisória, no caso, sequestro. Quando o legislador ou quando a própria doutrina menciona com frequência a palavra rixa no sequestro, ela significa o seguinte, que esse é um fundamento, às vezes, importante a ser alegado para a concessão de sequestro. E quando se fala a rixa, não é aquela prevista no Código Penal. Aqui é o simples receio de meros desentendimentos que possam levar qualquer das partes à violência na disputa, seja ela relacionada à posse ou à propriedade do bem. A competência é algo também importante, ela vem definida no artigo 298 do CPC. Importa em dizer que o sequestro, quando incidental, ele será requerido ao juízo onde já está tramitando o processo, porque é uma medida que você requer nos próprios autos. Já em caráter antecedente, o juízo competente para que se ingresse com a tutela provisória de sequestro é aquele que é o competente para conhecer do pedido principal. Então, é ele que vai definir a competência. Outro dado importante relaciona com procedimento, provas, justificação prévia e segredo sem audiência do requerido. O juiz pode, se ele não estiver convencido da petição inicial, das deduções ali realizadas, se ele não estiver convencido na concessão da medida, ele pode designar uma audiência de justificação prévia. Essa audiência ela objetiva ouvir testemunhas para corroborar aquilo que foi justamente alegado no petitório vestibular. Essa audiência é realizada sem a participação do requerido e não implica em qualquer ato de se ferir o contraditório, porque citado num prazo até exíguo, que é de 5 dias, ele, réu, poderá indicar as provas que pretende produzir, inclusive para de caracterização daquilo que foi alegado nessa própria audiência. Mas, para ratificar, é uma audiência que ela é realizada em segredo de justiça. Esse é o ponto em destaque. Julgando não preenchidos os requisitos do sequestro, com justificação ou não, o juiz profere sentença, motivando de modo claro e preciso o seu convencimento. Artigo 298 do CPC, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito. Muita gente se questiona com relação à sentença em si, nesse novo modelo de tutela, mas é sentença sim, embora é mais simplificada, porque ela só vai julgar justamente o pedido, no caso de sequestro, que é o de apreensão do bem para preservação. É algo bem mais simples do que uma sentença prolatada, por exemplo, num processo de conhecimento. Deferido o pedido, será a medida executada, após o que o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, artigo 306 do CPC. Então, vejam, são 2 momentos distintos. Deferida a medida, ela primeiro vai ser executada, se concedida em caráter antecedente e inaudita altera pars, ou seja, sem o conhecimento da parte.
Então, concedida a medida, ela é primeiro cumprida a medida, ato contínuo ou um momento posterior, o réu será citado para se defender. A contestação ela pode ser a mais ampla possível, não existe limitação, mas o réu vai ter que se focar justamente nos fatos deduzidos e nas razões pelas quais está se apontando o risco de perecimento ou coisa que o valha do direito ou do bem. Pode impugnar os requisitos de sequestro, né? Mas lembrando, tutela provisória, tanto requerimento quanto contestação, não é local para se fazer tratado. Tem que focar justamente de forma concisa no que foi alegado. O artigo 307, inclusive do CPC, ele estabelece ainda, né? E isso é bom ficarmos atentos, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu. Então aqui temos a revelia, né, como ocorridos, caso em que o juiz decidirá de plano ou decidirá no prazo de 5 dias. Lembro e digo sempre, prazo é para advogado. Se o pedido for contestado no prazo fixado em lei, observar-se-á o procedimento comum, ou seja, então, as regras do procedimento comum que passa a vigorar a partir daquele momento, parágrafo único do artigo 307. Enfatiza-se ainda que a medida em questão ela tem só um objetivo. Já falamos e estamos nos repetindo, mas é fundamental. Preservação do bem, a apreensão para a preservação do bem, a disputa da posse e do domínio, que é a propriedade da coisa, ou a posse dela ainda, né, vai ser objeto lá no pedido principal. É uma outra discussão, é um outro momento. O procedimento. Efetivada a medida, ou seja, cumprida a tutela de sequestro, caráter antecedente, o autor terá o prazo de 30 dias a contar do primeiro dia útil em que se juntou aos autos a prova desse cumprimento. Então ele terá o prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Lembrando que esse pedido, como já visto por ocasião do estudo lá nas disposições gerais das tutelas provisórias, será ou deverá ser apresentado nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido de sequestro. Regrinha lá do artigo 308 do CPC. Ainda conforme se vê da parte final desse mesmo dispositivo legal, artigo 308, a apresentação do pedido principal não importa em recolhimento de novas custas processuais, mesmo porque estas já foram quitadas por ocasião da interposição de sequestro. O autor poderá ainda formular o pedido de tutela provisória de sequestro em conjunto com o pedido principal. É uma faculdade contida lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo 308. A sentença prolatada, ela tem característica de decisão interlocutória, só a característica, é a sentença. Por que ela tem essa característica? É porque ela limita-se na concessão do sequestro, nada mais, cujo objetivo é depósito do bem para preservação e conservação, até que lá no pedido principal, a posse e o domínio do mesmo venham a ser julgados. Tanto que o inconformismo contra essa sentença é atacável através de agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do CPC, salvo
se a decisão em questão vier a reconhecer decadência ou prescrição, aí o recurso muda. O recurso cabível passa a ser o de apelação, artigo 1009 do CPC. A nomeação do depositário também é deveras importante, né? O depositário do bem no sequestro ela será nomeado pelo juiz, que poderá atender a uma indicação efetuada de comum acordo pelas partes litigantes, ou seja, as partes poderão, eles mesmos, cada qual, dizer, vamos indicar um terceiro, ou fica com A, ou fica com B, não importa, é um ajuste entre eles, como o juiz também não está obrigado a aceitar essa indicação, mas é uma questão muito importante. Geralmente ele atende, quando é de comum acordo, essa indicação. Ele também, essa indicação, essa nomeação, ela pode recair sobre qualquer das partes que venham a requerer o juízo, né? Desde que aí ele vai levar em consideração aquele que oferecer uma melhor garantia, e ainda assim, se o magistrado sentir que essa nomeação não venha a trazer risco ao processo, que é o pedido principal. Por derradeiro, a nomeação ainda pode recair sobre um terceiro, que é um depositário judicial, se tiver na comarca, depositário público, se o depositário judicial não tiver, e ainda esse depositário público, se ele tiver aptidão para receber o bem apreendido, ou um depositário ad hoc, que é aquele depositário específico para aquele fim. Às vezes a apreensão ela pode ocorrer em imóvel. Essa possibilidade existe. Então aí, por exemplo, um depositário público dificilmente vai ter a aptidão para realmente realizar esse quadro e essa situação. Outra questão importante refere-se na possibilidade de substituição do sequestro por caução. À primeira vista não é comum, né? Porque se nós levarmos em consideração que o bem objeto do sequestro ele tem por objetivo a sua própria preservação, ou seja, o que se busca é uma medida de assegurar o bem para que não ocorra com ele nenhum problema, a substituição por caução seria, por exemplo, uma forma, né, de liberar esse bem de algum jeito para que ele possa ficar livre. Mas em alguns casos, que são especialíssimos, é claro, existe essa possibilidade sim. Por exemplo, num caso de disputa por um estabelecimento empresarial, vamos aqui criar um exemplo de ordem clássica até para vocês entenderem melhor. Vamos que o dono de uma rede de supermercados venha a falecer e com ele seu imediato, que trabalha junto consigo na administração, exista um dos filhos, os demais não atuam nessa área, estudam, ou sei lá, tem qualquer uma outra atividade. Há uma preocupação de plano de pronto quem está de fora, por exemplo, impedir que o filho que estava do lado do pai venha assumir, por qualquer razão, desavença, aquele problema de rixa que nós colocamos lá atrás, né? E aí faz o pedido de sequestro e o filho que está já na administração, ele se compromete a fornecer ou a prestar caução para continuar na administração. Então, por que essa caução seria concedida? Claro que teria regras específicas, né, para esse fato. Porque, veja,
a apreensão do bem, tecnicamente seria lacrar o bem, fechar o estabelecimento comercial. Se isso fosse possível, iria gerar um caos, desemprego, prejuízo e uma série de outras coisas. Então, o importante é manter o bem, o estabelecimento funcionando, se entregar a administração a quem já está acostumado, inclusive com autorização e controle para compra, venda de produtos, mercadorias ou coisa que o valha, e a vida seguir normalmente. O conhecimento que eu tive até hoje de atuação direta foi envolvendo sequestro, foi de fazenda onde havia a realização de produção e venda de laticínios e coisa que o vale. Mas é algo interessante, tá? Então, nesses casos que são especialíssimos, o sequestro ele é possível ser substituído por caução, sim. A legitimidade para o sequestro, tanto do autor ou do réu do pedido principal, ou seja, as partes que tiverem interesse jurídico no bem objeto da disputa.